Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou tentar fazer uma explicação rápida sobre as 4 operações com frações, tá? Primeiro vamos lembrar como é que a gente efetua adição e subtração, porque o processo é análogo, certo? Quando eu quero adicionar, por exemplo, 1/2 com 1/3, 1/2 significa que eu dividi o meu inteiro em duas partes iguais, que é o denominador 2, e tomei uma delas. Isso aqui é 1/2 desse todo aqui. 1/3 significa que eu peguei o meu inteiro, dividi em 3 partes iguais, mais ou menos assim, e tomei uma delas. Isso aqui é 1/3. Agora eu quero adicionar essas duas coisas. Eu quero 1/2 mais 1/3. Que vai ser tudo que está pintado aqui assim. Aí, vejam só. Esse 1 representa um pedaço. Esse 1 também representa um pedaço. Só que aqui é um pedaço de um total de 2. E aqui é um pedaço, de um total de 3. Se aqui eu dividir o todo em 3 partes, é natural que cada pedaço aqui fique menor do que cada pedaço aqui, onde eu dividi em 2 partes. Então, quanto maior o denominador, em mais partes eu dividi o inteiro, então o pedaço vai ser menor. A gente não pode querer somar frações aqui, já somando os numeradores, porque se eu somar 1 mais 1 e disser que é 2, eu estou dizendo que são 2 pedaços. Agora, um pedaço, 2 pedaços, mas de que tamanho? Se esse aqui tem um tamanho e esse aqui tem outro. Então, a primeira coisa que a gente faz é escrever as duas frações com o mesmo denominador, porque quando eu escrever as duas com o mesmo denominador, eu vou ter o mesmo tamanho do pedaço para ambas. E é por isso que é aí onde entra o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Os múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8, 10, 12, os positivos, né? Os de 3 são 3, 6, 9, 12, 15, 18. E essa fração 1/2, se eu multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo, fica 2 quartos. 2 quartos significa que se eu dividir em 4 partes, eu pego 2. Realmente, 1/2 é o mesmo que 2 quartos. Mas se eu multiplicar por 3 aqui e por 3 também aqui, eu vou ficar com 3 em cima e 6 embaixo, 3 sextos. Que realmente, se eu dividir o inteiro em 6 partes iguais, 6, e pegar 3, eu vou ter a mesma quantidade. 3 sextos é uma coisa equivalente a 1/2. É onde entra a gente colocar aqui o MMC, para garantir que ele é um múltiplo desse e que também é um múltiplo desse. E aí eu vou pensar, do 2 para o 6 eu multipliquei por quanto? Por 3. Então eu tenho que multiplicar 1 também por 3, vai ficar 3 aqui. Na prática, o que é que a gente faz? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. E aí a gente escreveu aqui 3 sextos, que é a mesma coisa que 1/2. A mesma coisa aqui, do 3 para o 6 a gente multiplicou por quanto? Por 2, que é só a gente dividir 6 por 3 que vai dar 2, indicando que daqui para cá a gente multiplicou por 2, então vai ter que multiplicar por 2 também o 1. 2 vezes 1, 2. Note que 2 sextos é a mesma coisa que 1 de 3. 2 pedaços de um total de 6 é a mesma coisa que um pedaço de um total de 3. Agora a gente pode repetir o denominador, porque ele é o tamanho do pedaço, né? Aqui eu vou ter 3 sextos, aqui eu vou ter 2 sextos, consequentemente, ao todo, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 5 pedaços do tamanho de um sexto. Então, 5 sextos é a resposta. Se fosse para fazer a subtração, a mesma coisa eu iria fazer, 3 sextos menos 2 sextos, só que agora eu iria subtrair, aí 3 menos 2 dá 1, repete o 6. Na prática, como a gente já sabe que quando os denominadores são iguais,
a gente vai acabar repetindo. Então, na prática, é comum a gente já fazer assim, ó. 1/2 mais 1/3. Aí, denominador 6. Já bota numa fração só, sem precisar separar em duas. E aí faz 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. E aí 3 mais 2, 5. 5 sextos. A mesma coisa com a subtração. Certo? Aí agora, vamos falar sobre a multiplicação de frações e sobre a divisão. Como é que a gente faz? Quando eu vou multiplicar duas frações, se eu tenho, por exemplo, assim, 2/3 vezes 4/5. Na prática, é simplesmente multiplicar numerador por numerador, 2 vezes 4, 8. Denominador por denominador, 3 vezes 5, 15. Porque esse vezes aqui é como se fosse de, sabe? 2/3 de 4/5. Por exemplo, se isso aqui for um inteiro, imagine que esse quadrado aqui seja um inteiro, e eu divido esse inteiro em 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Isso daqui seria exatamente 4/5. 4/5 seria essa parte aqui, né? Isso aqui seria 4/5, correto? E se eu quiser 2/3 de 4/5, significa que eu vou dividir esses 4/5 em 3 partes. 3 partes. E vou pegar duas. Então, seria isso aqui. 2 dessas 3. Isso que está em vermelho é 2/3 de 4/5. E se você olhar direitinho, em relação ao todo, eu acabei dividindo o todo em 5 vezes 3, 15 partes. E das 15 eu peguei 2 vezes 4, 8. Então, de fato, 2/3 de 4/5. Isso é 4/5 e isso é 2/3 de 4/5. A gente multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. Para dividir, se eu quiser, por exemplo, fazer 2/3 dividido por 5/7. Eu vou aproveitar que se eu multiplicar 5/7 por 7/5, que é o inverso, e multiplicar em cima também por 7/5, que é o inverso, aqui vai ficar 5 vezes 7, 35, 7 vezes 5, 35, 35 dividido por 35 vai dar 1. Então, isso aqui tudinho deu 1. Tá? Então, vai ficar 2/3 vezes 7/5 sobre 1. Consequentemente, 2/3 dividido por 5/7 é o mesmo que 2/3 vezes 7/5. Que é onde entra a gente dizer que quando a gente divide duas frações, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí nessa hora a gente multiplica tal qual a gente acabou de aprender aqui. 2 vezes 7, 14, 3 vezes 5, 15. É assim que é feita a divisão. Beleza?